Gente, então o relatório que eu tinha prometido, esse é um relatório passado para as outras áreas, de um atleta em retorno de pós-lesão, tá? Num primeiro momento, o que eu passo para eles? A informação, eles têm isso, acesso ao banco de dados, mas eu passo mastigado o histórico de lesões, né, no clube, desse atleta, esse atleta que ficou bastante com a gente lá, tem um histórico importante. Eu passo a atualização da composição corporal desse atleta, né? Esses são dados históricos, e os últimos, ele tem mais que isso, mas eu fiz um recorte das últimas avaliações de percentual de gordura, composição corporal. Eu faço por protocolo testes de salto, né? O teste de squat jump, faço contramovimento e os testes unilaterais. E jogo essas informações para eles também, tá? Isso quando falo para eles para fisioterapia e preparação física principalmente. E também esses dados em gráficos, né, dos saltos, mas também os dados brutos ali em forma de tabela, tá? Para ver se tem alguma diferença entre o salto só com a perna direita e com a perna esquerda, ver se, né, se teve alguma redução devido à lesão que o atleta apresentou, ver se os níveis de contramovimento estão adequados em relação ao que ele apresentou anteriormente, mesma coisa para o squat jump, ver se a força reativa, né, que é essa relação ali entre o contramovimento e o squat jump está indicando força elástica importante, ou seja, potência. Então, é para eles terem acesso a essas informações. Faço a carga predita, como eu falava, então aqui eu estou dizendo as cargas preditas para o atleta no ciclo, nesse ciclo de exemplo, de 24 a 30 do 10, são dados reais, um relatório real. No período de 7 a 23 do 10 de 2022, nesse ciclo de treinamento, de 7 a 10. E passo essas métricas aqui, por exemplo, de PCE da sessão, né? Que é a escala de percepção de esforço vezes o tempo da atividade. Eu passo aqui em barra cinza é a previsão que o atleta tem, né? Podem ver que aqui é o que ele fez nos últimos dias, e aqui é o ciclo que a gente está entrando, que ele pode fazer. Em cinza indicando a previsão estatística, e em linha alaranjada traçada dizendo o teto superior da carga que ele pode ter em relação a essa métrica. Aqui, a estatística não está sendo suficiente, os dados para fazer o teto, a base inferior dessa carga. Isso é a mesma coisa para a frequência cardíaca, tá? Na carga da frequência cardíaca, a distância total, limite superior, predito, né? Em alguns momentos o limite inferior, e em verde aqui, né, que é do ciclo anterior, é o que foi executado. Isso eu vou atualizando diariamente e vou alimentando eles de informação diariamente, para ver se a gente está estourando ou não. E não só diariamente, né, em todas essas métricas, distância em alta intensidade, aceleração, desaceleração, e aqui os dados de jogo dele, que normalmente ele produz em jogo. Não só depois eu atualizo esse relatório e envio para eles, mas eu estou na beira do campo também cuidando disso. Podemos ir mais? Podemos não ir mais. Assim como eu faço com o grupo, eu também estou junto da fisioterapia, junto da preparação física, próximo desses caras. Tá? O que acontece? Trabalha junto, fisioterapeuta com o preparador físico. Tá? Às vezes o atleta nem está baixado no DM, mas ele está com alguma situação especial. Eu gosto muito e proponho muito e luto muito por isso às vezes. A gente tem indicadores, vai entrar na parte de recuperação, que o atleta está desgastado, está com dor. O atleta vai treinar? Ele tem possibilidade de treinar uma parte do treino, mas eu gostaria que ele aquecesse, fizesse um aquecimento à parte do grupo, de uma forma progressiva, com característica de teste mesmo, passando dos movimentos da intensidade menor, movimentos menos complexos, mais complexos, intensidade mais baixa para mais alta, mas eu sempre indico que a fisioterapia faça. Que vai cuidar dessa questão mecânica, vai ter um controle maior dessa parte motora. Então, muitas vezes eu proponho isso, o atleta indo bem, fisioterapeuta junto com o preparador físico ali, dá para ir para o grupo, incorpora no grupo como a gente planejou. Não deu certo, bateu? Não, vai treinar a parte. Tá? É um aquecimento com característica de teste mesmo, você vai testando o cara, para quê? A gente precisa ter confiança que ele vai aguentar o treino, a parte do treino que a gente vai expor, e ele tem que ganhar confiança. O mais importante é ele ter confiança. E sentiu que está todo mundo confiante, ele vai. Se não tiver confiante, não vai. Daí vai dar merda. O cara já está na cabeça dele, intrínseco, que pode ter algum problema. A chance disso acontecer é muito maior. Como é que acontece essa inserção da base do profissional, né? Pensando assim, calendário de jogos diferentes, treinamento diferente e tal, como é que funciona esse processo?
Uhum. A gente, nos últimos tempos, pedia para o sub-20 sempre treinar no mesmo período do profissional. Porque, às vezes, por um ou outro motivo, algum atleta do profissional não tivesse à disposição, a gente poderia usar o elenco do sub-20. Por necessidade, eles participavam, né? Agora, em relação a esses jogos treinos, é planejamento, né? Planejar. Claro que às vezes tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o ciclo de treinamento do sub-20 é -1 no jogo deles, e o nosso é o +2, né? Aí o que você vai fazer? Vai buscar os atletas provavelmente que não vão jogar, né? Se você tiver a possibilidade para fazer esse encaixe, ou às vezes até usar o sub-17. A gente já usou o sub-17, mas daí não é muito compatível. A discrepância é muito grande em termos técnicos, assim, né? E aí normalmente não dá jogo, né? Ou seja, a gente não aproveita da melhor forma possível aquele treinamento. Mas tem razão da tua preocupação, os ciclos nem sempre são iguais, né? Então tem que ver se é possível, né? E já aconteceu muitas vezes a gente trazer outros clubes, de outra divisão, clube amador, só que daí às vezes o pau come, os caras vêm querendo... Nossa, já aconteceu um monte de problema. Às vezes o pau come, os caras querem mostrar, né, a oportunidade da vida. Pô, tá lá, treinador olhando, tá lá, pô, o cara ali, não, pô, vou mandar bem aqui, mas dessas caras me enxergam e eu venho pra cá, né? Aí às vezes dá problema. Se o cara machuca um dos nossos lá, é complicado pra gente, né? Você falou relacionamento com a questão tática, técnica, da vida da base. O profissional é muito diferente. Essa experiência que você tem. A gente tem hoje em dia no Brasil, por exemplo, o caso do Henrique, que tem 17 anos e já foi inserido no profissional. Ele já está no profissional, só que ele tem 17 anos. Como que é essa abordagem? Ele é abordado da mesma forma dos atletas profissionais, já garimbados, etc. Ou a questão de... Eu falo dele, tem um exemplo positivo, mas eu falo assim, abordagens diferentes, testes de forma diferente, as medidas são diferentes. Na verdade, quando a gente tem esse monitoramento, no nosso caso lá, né, no sub-20, os mesmos processos, os mesmos procedimentos, a gente usa as mesmas métricas, né, claro que tem as suas diferenças, por que gera em jogo, e a gente leva sempre o jogo em consideração para ter os percentuais, né. Mas o fato é que existem casos, assim, tem atletas que flutuam entre as categorias. Ora ele está no profissional, ora ele está no sub-20. É uma coisa, é um tratamento. Tem que tomar muito cuidado, porque já teve muito problema lá atrás em relação a isso. Porque acontecia isso aí. Às vezes o cara foi para o jogo do sub-20, jogou o jogo do sub-20 e no outro dia o jogo do profissional e ele tem que ir para o banco. Aí eu ficava louco. Ou às vezes o treinador, nós do profissional pedimos 3 atletas para compor o treino do profissional no próximo dia. E eles mandavam do sub-20, depois a gente corrigiu isso já há bastante tempo, mas um exemplo, né? Eles mandavam 3 caras que jogaram o jogo cheio um dia antes. E um dia eu truquei, falei, ó, se fizerem isso de novo, não vai treinar. Eu vou botar no gelo, vou botar na piscina, vou colocar na massagem, não vai treinar. Foi uma forma de pressão que eu fiz para isso não acontecer mais. E precisa ter essa compatibilidade entre carga, porque a gente começou a perder jogador com isso, né? Então tem que ter esse cuidado. Esse cuidado com esses atletas que flutuam entre as categorias. Agora tem caso, como esse exemplo que você deu, que ele veio para ficar no profissional. Aí ele é atleta do profissional. Ele segue todos os processos, procedimentos do profissional, o calendário do profissional, as agendas do profissional, e ele tem o mesmo tratamento do que qualquer um no profissional. Eu trabalho muito dessa forma, acredito muito nessa forma, que se você começa a tratar os indivíduos de forma diferentes, a coisa não vai bem. Ninguém gosta de ser tratado diferente. Então você tem que tratar igual. Às vezes você até pode tratar diferente, mas eles não podem perceber. Então tem que ter o mesmo tratamento, o mesmo cuidado, e às vezes até muito mais cuidado, dependendo do nível maturacional, nível de cognitivo, né? Mas aí eu luto muito para que eles tenham todos os mesmos, o mesmo cuidado, né? Tanto que acabou de subir da base, quanto o cara que é a estrela do clube. Eles precisam ser atendidos, né? Da mesma forma. Mas esse é o meu jeito de trabalhar, nem todo mundo pensa assim. Respondido? Então, um exemplo de relatório que vai para a equipe de saúde para a gente poder estar trabalhando com os atletas ali nessas transição. E acontece bastante porque machuca, né, gente? De novo, né, é inerente à modalidade, a gente atua na gestão de reduzir o risco de lesões acontecerem, tanto traumáticas quanto não traumáticas.
Então é um bando de gente, né? E você tem que conseguir se comunicar com todo mundo para que tudo corra bem. Uma outra coisa, esse relatório que eu passei ali para o atleta, inclusive eu mostro para o atleta, desse de transição. Ó, você fez isso nessa semana, nossa perspectiva para a próxima semana é isso, dessas métricas, e para ele aderir também, né, aos treinamentos. Né? Então, o cara quer acelerar, quer voltar para o grupo rápido, e ele não tem que voltar rápido, ele tem que voltar bem. Na verdade, ele tem que voltar rápido e bem. Né? Não adianta ele chegar lá meia bomba e não performar, vai queimar a cara. O cara é veterano, vai lá, não vai conseguir jogar, vão atropelar ele vai passar vergonha. Ou vai machucar de novo e vai bater e vai voltar. Vai ficar mais 30 dias parado, sem jogo. Agora, né, no caso de alguns jogadores, agora com contrato de produtividade, o cara não jogou, o cara ganha menos. Então tem tudo isso também. Ele tem a ânsia de ir para o jogo, porque ele tem, né, alguns adendos de contrato, mas, por outro lado, isso pode prejudicar ele ainda mais. A gente tem que trabalhar também em conscientização com o atleta em relação a isso. A gente tem um relatório que eu passei para os atletas, tá? Todo mundo anda com isso aqui no bolso, inclusive eles. A diferença é que o meu é simples e os deles é iPhone, né? Então eu uso muito isso com eles. Eu coleto muita informação via celular. E eu ensino eles, eu procuro ensinar eles as coisas que a gente faz para eles aderirem mais a me responder o que eu preciso que eles respondam, né? A eles se comportarem melhor. Então esse relatório é um exemplo de um vídeo que eu fiz mostrando o relatório para eles entenderem, né, tudo que a gente faz, o que vai para a comissão técnica, mas também já com alguns objetivos de incrementar o relatório que eles já recebiam. Eles vão assimilar isso, né? E ainda uso isso jogando num grupo da comissão técnica, dizendo que eu enviei para os jogadores, para a comissão técnica rever isso, e alguns aprenderem e outros relembrarem isso. Então, a todo momento relembrando o porquê a gente faz essas coisas. Olá, senhores. Passando para mostrar para vocês como é um relatório enviado para a comissão, relatório de jogo especificamente. É assim mesmo, né? Não apareça. Relatório de jogo, a data onde foi realizado o fechamento do relatório, o jogo, né, contra o adversário, também o placar, e a data do jogo. Então, primeiramente, a gente mostra algumas informações de metragem percorrida, né, para cada atleta que participou de meio tempo de jogo, exceto o goleiro. Na barra azul, a metragem percorrida, e em laranjado, a metragem de alta velocidade percorrida. Mesma coisa com os dados separados do segundo tempo da partida. Aqui nós temos um gráfico, como vocês já estão habituados, enviado para vocês. Né? Então, a gente tem, para cada jogador, um jogo completo. Né? Nós temos a metragem percorrida na barra cinza, nós temos a metragem percorrida em alta velocidade aqui embaixo, cinza escuro. Nós temos o pico de velocidade que o atleta teve, ou seja, a velocidade máxima atingida durante o jogo. Né? Temos também aqui em verde a minutagem, quantos minutos o atleta percorreu ou participou do jogo. E temos também o metro por minuto. O que seria esse metro por minuto? Nada mais é do que pegar essa metragem total percorrida, dividir pelo tempo que o atleta participou do jogo. Nós temos aí a densidade, que nada mais é uma forma de normalizar, para poder comparar os atletas que participaram do jogo completo, né, e vão contar com os que não participaram do jogo completo. Okay? E eu queria reforçar bastante esse gráfico aqui. É um gráfico que ele confronta informações de carga externa com carga interna. O que é a carga externa? A carga externa é que vocês percorreram no campo, o GPS que você leu. Tá? E a carga interna é como essa carga externa que vocês executaram está impactando internamente vocês, ou seja, fisiologicamente vocês. Né? Então, aqui nesse gráfico a gente tem duas análises, né? Ou duas métricas de carga externa, que é o payload, que é um dado de acelerômetro, né? Está acoplado ao GPS que vocês usam, e nós temos também a distância em alta intensidade, ou seja, acima de 20 km por hora. Então, o payload é esse preenchido de cinza, e a distância em alta velocidade essa linha mais clara. Isso confrontando com as informações de tempo da frequência cardíaca, que é um dado de carga interna baseado no batimento cardíaco de vocês, que também vem pelo correio e está acoplado ao GPS. E temos também o tempo da PSR. O que é o tempo da PSR? É uma análise de carga interna, utilizando a informação daquela escala de percepção de esforço enviada após cada treino e cada jogo que vocês realizam. Tá? Daí a importância da resposta correta dessa escala e a resposta dessa escala. Algumas atletas que eu deixei para responder no dia seguinte, eles enviaram essa escala seja preenchida
vocês já enviaram as informações ali logo após o jogo, em torno de 30 minutos depois do jogo do treino, tá? Para a gente não perder essa informação. Porque esse gráfico aqui nos mostra esse confronto, o que vocês estão executando no campo e como isso está impactando vocês internamente. Então a gente consegue saber se vocês estão dentro do padrão de vocês, se vocês estão reagindo internamente de uma forma superior ao que normalmente fazem para o que vocês estão fazendo em campo. Então a gente sabe, se é um funcionamento, a gente consegue saber, até na hipótese de ser um desgaste, onde o atleta está mais ativado internamente. Então isso é bastante importante para a gente conseguir fazer essas análises e cuidar e trabalhar melhor com vocês. Né? Então, aí o reforço, não só da utilização do equipamento embarcado, que é o GPS, as fitinhas de frequência cardíaca durante os treinos, mas também a resposta da escala. Okay? Dando uma passada no restante do relatório, a gente tem aí dados de cada jogo na temporada, acumulados da equipe, na temporada 2022. A gente tem aqui, por exemplo, no último jogo, todos os atletas de linha que participaram do jogo percorreram 98.766 metros, percorreram 5.085 metros acima de 20 por hora, fizemos 737 acelerações de moderada e alta intensidade, 815 desacelerações, numa densidade de 98 metros para cada minuto. E com uma carga interna pelo batimento cardíaco de 3.600 quilômetros arbitrados. Tá? Com esses dados, a gente faz comparativos, né? Por exemplo, pegando aqui a média dos últimos 3 jogos, confrontando com os dados acumulados no último jogo. Né? Então, analisando especificamente nesse caso, a gente sabe que vocês percorreram 2% a menos de metragem, 5% a menos de metragem em alta intensidade, 9% a menos de aceleração, 5% a menos de desaceleração, e devido à frequência cardíaca 1%. Claro, essas análises levam em consideração vários fatores, né? Os atletas que estão competindo, as reações do adversário, condições de campo, questões ambientais de temperatura, e chuva, né, ou não chuva. Então, vários fatores, a gente é sabedor disso e utiliza todas essas informações, leva em consideração também essas redes, a gente monta essas análises, ok? Então, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Um abraço. Então, gente, uma estratégia de mandar informação para os atletas, isso aqui já faz parte de um processo de ensinamento que eu fazia para eles, então não é isso apareceu do nada, né? Você vai aumentando, né, o nível de complexidade. Aqui, nesse caso, meus objetivos era passar no relatório deles, e até foi uma sugestão de alguns deles de colocar os dados para eles também, diferença de primeiro tempo para segundo tempo, né? Eles queriam saber quantos eles correram no primeiro e não só saber o total, e saber no segundo. Então é uma forma de atender isso, que parte deles me pediram isso, uma demanda deles, eu precisava disseminar essa informação. Eu tinha uma taxa de resposta de escalas bem importante, mas às vezes eu tinha que dar uma puxada de orelha. É uma puxada de orelha também que eles estavam diminuindo um pouquinho a taxa de resposta de escala de percepção de esforço. Então também é um dos objetivos do vídeo. E daí o outro objetivo que eu já havia falado, também passar para a comissão para eles relembrarem. Gente, eu preciso que o pessoal das outras áreas entenda um pouco disso também. Medicina, fisioterapia, nutrição. O nutricionista vai olhar, pô, a carga interna desse cara está aumentada. Ela já pode pensar no que ela pode aumentar em termos de aporte nutricional para esse indivíduo. Fisioterapeuta, eu preciso que esteja comigo e saiba de carga, porque ele vai aplicar a carga também no campo ou indoor. E a gente precisa também que eles entendam disso para entender o que a gente faz com esses dados e a progressão que a gente tem que fazer com essa carga. Então também o objetivo da gente lá é educar também, ensinar algumas coisas para eles que às vezes os profissionais que estão lá são muito bons. O crivo para chegar lá num time de alto nível já é muito grande. Então os caras chegam lá, eles são bons, mas dentro da linha de trabalho que a gente fazia, a gente precisa que eles entendam alguma coisa, e muitas vezes a gente faz isso no dia a dia, é uma das estratégias que eu usava, né, para poder estar disseminando essa informação não só junto aos atletas, mas também aos outros membros das outras áreas da comissão. E se eu não tiver tecnologia, eu tenho como monitorar? Tenho como monitorar. Por exemplo, a escala de percepção de esforço. Fazem aqui, né? E dá para fazer bem feito e nos respondem muitas coisas. Então, e a gente fazia isso no profissional. Por mais que eu tenha tecnologia, eu tinha as escalas. Mandava as escalas. Depois do treinamento eu enviava as escalas, depois que eles me respondiam as escalas, eu tabulava isso, né,
no nosso sistema e emitia os relatórios e enviava o relatório da comissão para a comissão e o relatório dos jogadores para os jogadores. Antes eu mandava individual dos jogadores, cada um recebia o seu. Depois comecei a pensar, existe uma competitividade interna, por que eu não vou mandar de todos para todos? Porque eles se comparam, eles vão se comparar e isso aconteceu mesmo, de aumentar a competitividade interna. Um fala, corri mais que você, tá dando migué, teu pico de velocidade é mais baixo, você vê eles falando as palavras que você já está ensinando para eles, e isso aumenta a competitividade. Se a gente canalizar isso em desempenho, a gente aumenta o desempenho. Então isso é importante também e funcionou bem. Aqui um exemplo de relatório só com a percepção de esforço, né? Relatórios aí com dinâmica de carga na semana, relatório de diferenças entre grupos, de carga interna pela PSE, e relatórios individuais. Então tem como controlar, tem como plotar, tem como fazer relatórios e depois, claro, deixar esses dados entendíveis para a comissão técnica e também para os jogadores. Não dá para largar lá para eles e não falar nada, eles não vão entender nada, né? Às vezes vai trabalhar com um treinador com um nível de escolaridade muito baixo, cognitivo baixo, ex-jogador. Você tem que ensinar o cara, senão você não vai, né, conseguir evoluir no teu trabalho. Você tem que passar alguma coisa para ele. Tem que... educação física, né? A gente cuida de educação também, né? Falando da educação física. Então, a todo momento está disseminando isso para que as coisas andem bem. E entrar na avaliação da recuperação. Nosso protocolo de avaliação de recuperação lá envolvia escalas de percepção, marcadores sanguíneos, testes de salto e a termografia. Tá? Que escalas a gente mais usava? Né? A gente usava lá a escala de Laurent de 2011, que é uma escala de 10 para 0, onde 10 é muito bem recuperado e 0 muito mal recuperado, e a escala EVA de dor, que vai de 0 a 10. Que eles tinham que responder a intensidade da dor e dizer o local da dor. Tá? Isso coletado à distância. Isso no dia a dia, a gente mandava essas escalas e mais a de sono todos os dias, 2 horas antes do treino. Na avaliação pós-jogo, eu avisei no começo que os atletas que jogaram um pouco e mais o goleiro faziam mais um do jogo, e os atletas que jogaram mais de um tempo, né, faziam no mais 2 do jogo, eu coletava em forma de entrevista já no momento que eles chegavam no clube, que eles já eram convocados a chegar antes, né, para a gente fazer os testes depois. Então eu conversava, passava as escalas. Aqui, para vocês terem uma ideia, dados de percepção subjetiva de recuperação e dor após jogos oficiais, baseados na minha tese, que foi o monitoramento de todas as rodadas de 2017 da equipe. Então, eles respondiam para a gente, em média, 6,38, né? Vamos arredondar aqui, 6 de escala de percepção de recuperação, seria moderadamente recuperado, isso no pós-jogo, mas variando aí, né, de atletas até que chegaram a responder 2 de recuperação, até atletas que já com próximo de 48 horas com 10 de recuperação. E de dor, né, normalmente, né, em média 2 de dor, variando de 0, ou seja, o indivíduo lá sendo avaliado perto de 40 horas sem dor nenhuma, mas também o indivíduo já indicando 10 de dor. Então, é uma temporada inteira aqui dentro, né? E eles são muito diferentes, são pessoas diferentes, pensam diferentes, se alimentam de forma diferente, dormem diferente, descansam diferente, assimilam carga de treinamento diferente, se recuperam diferente no caso de lesão, têm predisposição de forma diferente e sentem dor de forma diferente. Alguns são mais queixosos, suportam menos a dor, alguns são menos queixosos, suportam mais a dor. E atleta profissional de qualquer modalidade, eles convivem diariamente com dor. No caso do futebol, eles sempre têm dor. Se eles não têm dor, talvez alguma coisa esteja errada, e a gente trabalha na gestão da dor, muito com a fisioterapia, muito com as estratégias de recovery, né, para fazer a gestão dessa dor e deixar o atleta mais à vontade possível para poder desempenhar. Mas eles lidam com dor. O exemplo de um goleiro que eu trabalhei, o melhor goleiro que eu trabalhei na minha carreira, trabalhei vários anos com ele, eu perguntava, e aí alguma dor? Ele olhava para mim, normal. A resposta dele era normal, ele tinha as dores de sempre. Ele tinha particularidades, já era mais veterano, está em ação ainda, mas é o que? Esse cara tem dor, né? Ele não quer pontuar as dores, mas ele não tem dor, é a dor de sempre. É a dor que eu tenho sempre. Muitos deles são assim, eles já estão habituados àquela dor e convivem com aquilo, e aquilo para ele é normal. Tá?
Aqui um outro exemplo de material enviado para os jogadores, para eles entenderem a importância de responder as escalas, e também depois enviado para a comissão saber que aquilo existe. Por que eu estou falando muito em comissão? Gente, eu trabalhei lá de 2016 até quase final de maio de 2023. Eu trabalhei com 19 treinadores. E alguns ainda foram e voltaram mais de uma vez. Então, assim, toda hora mudando equipe de trabalho, então você tem que ir ensinando, relembrando. Então, é outro, né, ainda os vídeos curtos com estratégia para eles entenderem. Tome em conta por 3 escalas: a de recuperação, a de dor e a de esforço percebido. As escalas de recuperação e de dor, elas são enviadas antes do treino. O objetivo é saber como você, atleta, está para realizar o treino. E aí, baseado na sua resposta, nós vamos, dependendo, adequar o trabalho para que você consiga executar o treinamento. É muito importante que você seja bastante sincero na sua resposta. Se você indicar um nível de dor e você não estiver com dor, é possível que a gente tenha que fazer um ajuste, mas você vai acabar perdendo o conteúdo de trabalho. Por outro lado, se você tiver algum tipo de dor importante, uma sensação de cansaço importante e não relatar para nós, pode ser que você venha a sofrer algum tipo de lesão, o que também é prejudicial. Ao final do treinamento, a gente tem a escala de esforço percebido, que é um indicativo de como o seu corpo está assimilando a carga de treino que foi dada. É um indicativo de intensidade mesmo. Seu Juan trabalhava lá comigo, continua lá, excelente profissional também, nosso grupo de pesquisa lá, muito amigo do Danilo, né? Então veja a linguagem, uma linguagem já dentro do contexto que a gente trabalhava com eles, alguns conceitos que eles já dominam, né? É um puxão de orelha, vocês precisam voltar a responder porque isso é importante. De volta e meia você tem que fazer o convencimento. Sim? Você disse que tem vários tipos de treinadores e às vezes é dito na mídia que tem alguns treinadores que não ouvem muito a central de fisiologia. Como que vocês lidam com isso quando o treinador não ouve vocês e o atleta acaba se lesionando durante o treino? Acontece. É assim, a gente tem que se colocar no lugar também do profissional, porque tem histórico de lugares onde ele passou e eu não sei como se dava essa relação, né, entre fisiologia, área de saúde com a parte técnica, né? O que acontece é assim, que se ele não ouve, a culpa é minha também. Num primeiro momento não, porque a gente está se conhecendo, mas com o tempo ele vai perceber que o meu trabalho é bem feito, né, o trabalho das áreas ali de apoio que a gente chama é bem feito, e a gente agrega valor ao processo e está junto com ele. E ele acaba aderindo e começa a ouvir. Ele vem com alguns ranços de experiências anteriores que talvez não foram positivas para ele, e com o tempo, eu tendo tempo, eu consigo aproximar o treinador de mim. Dá trabalho, é cansativo. Pô, 19 treinadores em 7 anos e meio. É muita, mas assim, dá trabalho. Só que isso acontece, se tiver tempo você consegue aproximar, vira uma coisa só e a coisa anda. Mas assim, está muito relacionado mesmo ao histórico anterior, talvez até por falta de entendimento, e eu tenho essa linha de ensinar, então eu pego, mas não pode ser exaustivo. Não adianta ir lá sentar com o cara e querer explicar tudo de uma vez só. É trabalho de formiguinha, um pouquinho de cada vez, um pouquinho de... O cara nem vai perceber, daqui a pouco ele está ouvindo e está usando. Nem vai perceber. E eu tenho muito essa linha assim de ser discreto, eu sou muito discreto. Quando eu entrei em 2016 no clube, a gente conseguiu um investimento no primeiro ano de 500 mil. Quando eu entrei lá, falava assim, o massagista da seleção hoje, o Marcelo, o cara é de outro mundo, o cara é um profissional, está na seleção porque é bom demais. Ele era de lá e ele falou assim, me chamava de coach, coach, se você conseguir comprar um T assim na tomada, para colocar mais um plug de tomadas, já sai na frente de todo mundo aí que ninguém consegue comprar nada. E eu, não, preciso trabalhar, fui ajustando, trabalhando com escalas no profissional, 2016, eu tinha escala, fui sustentando, tinha alguns GPS de pulso, usava GPS de pulso em alguns caras, alguns jogadores, e sustentando, conseguindo uma coisa ali, e o pessoal nem percebeu, quando eles perceberam, a gente estava recebendo o catapult já, com 500 mil de investimento, com alguns meses de trabalho. Então as pessoas nem perceberam a transformação, quando elas perceberam, estava transformado.
Porque você vai comendo pelas beiradas, vai conseguindo trabalhando junto com as outras áreas, tudo colaborativo, e a coisa vai acontecendo. Tá? Mas acontece bastante, mas você consegue vencer essa resistência. Ensinando, com calma, sem ser exaustivo. Eu já trabalhei com um treinador com dificuldade de entender essas coisas. Mas talvez eu consegui trazer ele para mim. Porque eu consegui estabelecer uma conexão de confiança, comunicação, porque eu adequei a minha fala ao que ele entende. Eu me ajustei, né, a forma de me comunicar com ele. Ele comprou a ideia, a gente trabalhou junto e pô, foi legal pra caramba. Tá? Então acontece sim, mas às vezes a culpa é nossa. Sempre se colocar no lugar do outro, gente. Se vai criticar alguém, se coloque no lugar da pessoa, pensa um pouquinho na história da pessoa, o que ela já deve ter vivido. Tenho certeza que a tua convivência e as tuas decisões vão ser as melhores possíveis. Então, teste de salto, não vou me ater aqui ao protocolo, contra movimento, com o braço na cintura, o nosso padrão. Aqui dados, né, de resultados de teste de salto vertical bilateral, contra movimento, unilateral e squat jump, né, aqui dividido por goleiros, né, então que eles saltavam para a gente em média aqui, em centímetros, altura de salto, e aí algumas diferenças entre posição também, já com rodando estatística. Então a gente já há muito tempo lá trabalhava com dados de série histórica do clube, eu não ia olhar na literatura, eu tinha um banco de dados robusto, e eu trabalhava em cima desse banco de dados, que não há, acho que, nada mais legítimo que isso, e com maior validade que isso, né? Dentro da cultura da instituição, né, de treinamento, de processos e procedimentos, a gente conseguia trabalhar fechado com isso. A gente fez por muito tempo lá análise de creatina, vocês conhecem a creatina? Marcador de dano muscular, tá? Muito difundido no Brasil, fora nem tanto. A gente tinha um equipamento lá chamado Reflotron, e a Roche, que fabrica o Reflotron, e a Roche já estava ameaçando há vários meses de descontinuar o Reflotron. Não porque o equipamento não era bom, não, provavelmente por decisão mercadológica, ele já não dava mais lucro para a empresa. E eu, assim, já mapeando, vigilância tecnológica, cara, se esses caras tirarem, para onde eu vou, não tem dinheiro, entrando teste de Covid, teste rápido, PCR, e eu mapeando. E eu achei esse equipamento aqui, num grupo aqui de pesquisa em uma empresa aqui de Minas Gerais, que é o da Eco, é uma empresa coreana com uma parceria brasileira, eles fabricam aqui, esse é o F200, e ele faz teste de Covid também, teste rápido, eu fiquei na manga, né, é esse aqui. Olhei outros de secar, não tinha nenhum ainda com dados de testes robustos para eu conseguir fazer secar mesmo, porque se o Eco não faz secar. Faz PCR, proteína C reativa, inflamação. Um é dano, o outro é inflamação. CK é mais específico, o PCR é mais sistêmico. Então, se o indivíduo tiver com uma infecção de garganta, vai alterar. CK não, CK é o CK muscular, o CK muscular. Mais específico. Enfim, é o que eu tinha mapeado na época, naquele momento. Roche descontinuou o Reflotron. Estou sem bioquímica. E agora? Doutor, vem cá. Chamei os médicos. Seguinte, estou sem bioquímica, preciso de bioquímica, vou perder um marcador importante, a gente vai navegar sem bússola, tal, a gente precisa disso aqui. Faz Covid, me ajuda? Não, faz Covid, a gente consegue rodar alguns testes aqui, tal, vai. Não é tão caro, mas naquele momento ninguém queria gastar com isso. Reunião com o vice-presidente, presidente, CEO, tal, não consegui colocar. Entrei em contato com a empresa, consegue mandar para cá, manda o equipamento, deixa a gente usar, testar, a gente faz uma contrapartida, tal, não, beleza. Mandaram equipamento. E mandaram também um kit com 50 testes de Covid. Covid em quem tossia lá, espirrava na Covid, né? E todo mundo falando de equipamento, fizemos uns vídeos institucionais, colocamos no Instagram, bombou, os caras da empresa ficaram amarradão, não, nosso equipamento e tal. Ninguém tira daqui mais. Teve que pagar, bem mais barato, mas teve que pagar, e ninguém tirou, tá lá até hoje. E assim que eu conseguia trazer equipamento. No primeiro momento, uma parceria para a gente testar, e depois articulações internas para não sair mais. Né? Então, saímos de lá, né, fazendo PCR, né, a proteína C reativa, ela é menos específica, eu já estava com um projeto para comprar um equipamento mais robusto para colocar secar de novo, mas eu acabei me desligando e não deu tempo, né? Se me perguntar qual que é melhor, Luiz, o melhor é ter algum.
Mas assim, eu estava querendo voltar com o CK, que era mais específico, mas a PCR nos ajudou muito, muito. Bem pós-Covid, a gente tinha uma equipe que os principais jogadores, dos que jogavam, né, se pegar por minutagem, era um treinador que ele usava 10 ou os 11 titulares como goleiro e usava mais 3, era 3 substituições ainda. Depois mudou para 5, às vezes ele nem usava as 5. Então, desses atletas, os principais 14 ou 15 atletas, 70% deles tinham mais de 30 anos. Tempo de exposição grande ao futebol, várias particularidades, a gente jogando 2, 3 jogos na semana, e a gente pegou a reta final da Série B, jogando com o mesmo time, ninguém machucando. Ajudou demais. Ah, Luiz, é fisiologia, todo mundo falava muito na fisiologia, eu fazia questão, não é fisiologia. É a fisioterapia fazendo os preventivos, todos os dias com esses caras, é a preparação física ajudando nos preventivos e fazendo os exercícios protetivos, lá trabalhando alta velocidade, trabalhando aceleração e desaceleração de alta intensidade em momentos adequados para esses caras não machucarem, fazendo um trabalho de força adequado para aquele período competitivo. Né? É o treinador ouvindo o que a gente tem para falar. Não é a fisiologia, é todo mundo com a sua parcela de responsabilidade quando tem que ter responsabilidade e parcela também de mérito quando tem que ter mérito. Questão, é todo mundo no mesmo barco. Então, o protocolo do CK, né, o equipamento Reflotron, os dados, né, também dados nossos lá, em média, né, na temporada de 2017, no pós-jogo, os atletas apresentavam 688 UL, né, de CK, variando de 126 a 1920. A variação é gigantesca. Trabalhando sempre no mesmo período onde eles eram avaliados. Não dá, gente. Tem que avaliar o indivíduo com o indivíduo. Tem atleta que 300 de CK é baixo, tem atleta que 300 de CK é alto. Tem outro que 1000 é baixo, tem outro que 1000 é alto. Então, assim, é ele com ele mesmo. Eu não posso trabalhar com média, eu não posso trabalhar com característica, né? É ele com ele mesmo, sempre confrontando o atleta com ele mesmo. O PCR, né, o protocolo que a gente utiliza lá com os kits de PCR, ambos os equipamentos em 3 minutos dão um resultado. Futebol profissional você tem que decidir tudo na hora. Não tem tempo para ficar processando, ficar analisando, é na hora. Vai pro treino ou não vai pro treino? Vai pro treino, o cara chega 1h30 antes do treino, que entrou jogando, entrou 10, mais o goleiro foi avaliado com mais 1. Logo sobra no mais 2 eu avaliar 10. Eu tenho que avaliar 10 atletas em menos de 1h30. É na hora. Tomada de decisão, na hora. A termografia nos ajudou muito também nos últimos tempos. Um método aí, né, que ele vê o calor da pele através de raios infravermelhos da pele, né, porque se entende por teoria que se há um processo inflamatório na musculatura, esse calor ele vai refletir na pele. E essa imagem reflete o calor da pele e a gente consegue saber se tem assimetria, se está diferente em relação ao mesmo momentos de avaliação em série histórica. Aí você cruza com o PCR, não, tem calor, tem alteração de imagem, PCR alto, tem alteração de imagem, PCR alto, dor na região onde está a alteração de imagem. Você vai aí cruzando informações para uma melhor tomada de decisão. Aí, às vezes você vê reportagem na TV, o atleta ficou fora por causa do CK. Ninguém fica fora só por causa do CK. Talvez lá 10 anos atrás lá, ainda a gente fazia isso. Não conhecia tanto, né? Hoje em dia já só o CK não é suficiente para deixar um atleta fora. O CK, ele está com dor? Não está com dor? Como é que tá? Se está com dor, como é que está a parte clínica? Passa para o médico, passa para o fisioterapeuta, eles vão avaliar, vão fazer intervenções, né? E aí a gente vai decidir se ele vai para o treino ou vai para o jogo ou não. Então, cruzamento de informações. Então, vocês, quando forem planejar um protocolo, pensem em ter mais de uma informação para tomada de decisão, tá? Claro que dentro do que vocês têm de possibilidade no entorno de vocês. Aqui uma imagem de termografia de um atleta, vista anterior e vista posterior. Muita gente só olha a parte quente, então aqui está vermelho, a parte do adutor. Tem até uma simetria aqui, né, do lado direito para o lado esquerdo. Na parte posterior, alguém consegue ver alguma alteração aqui?
Alguém arrisca? Lado esquerdo e lado direito ali da lateral da coxa. Aqui na lateral e aqui, né? Mais alguma coisa? Tem razão. Mais quente aqui, menos quente aqui. Atrás do joelho. Atrás do joelho, região de calor mesmo, região articular ali. Normal, tá bilateral. Nesse caso, com série histórica também normal, ele apresenta isso. Então, adutor. Adutor também, tem um pouquinho de diferença. Mas, ó, muita gente olha essas áreas quentes. Quanto mais azul, mais pro rosa ali é fria. Aqui, ó, não tá diferente daqui. Termografia tem que olhar a área fria também, não é só a área quente. Porque se você tem um edema, se você tem líquido entre o músculo e a pele, é uma barreira para o calor não passa, gera água, gera área fria. Então esse cara depois, né, eu vi essa alteração, o que eu vi essa alteração? Cruzei com as outras informações, nem lembro se eu pus para saltar ou não, se ele tivesse dor nessa região, ele não colocaria para saltar, eu mandaria direto para o médico. O médico vai fazer a avaliação contra a resistência, vai saber se tem dor, contra a resistência, vai ver como é que está a palpação, o médico vai passar para o fisioterapeuta vai fazer suas avaliações também, para a gente tomar a decisão se ele salta. Ah, pode saltar, salta, a altura do salto, está tudo bem, vai para o treino ou não vai. Ah, não, o médico não, está diferente, tem fibrose ali, não tem líquido, não, vamos descansar ele agora, E aí a gente conversando, a gente trabalhava no mesmo ambiente, assim, fechados, mas tudo de vidro, e todo mundo alinhado. Médico, fisioterapeuta, preparador físico, fisiologista. Ah, quem que vai passar para o treinador? Ou a gente tinha uma reunião, ia todo mundo, a gente passava o caso, ou um ficava responsável de passar a informação, e aí a mesma informação de todas as áreas. Porque se eu acho uma coisa, se o médico acha uma coisa, o fisioterapeuta acha uma coisa, alguém sai perguntando, ou o diretor, ou o treinador, com total legitimidade, eu faria isso também, chegaria para o médico, e tal cara? Ele vai falar uma coisa. Chega no fisioterapeuta e tal cara. Chega no fisiologista e tal cara. Falou coisa diferente, o cara vai dentro. E com toda razão. Tá? Então a gente tem que estar junto, tomada de decisão junto, discutir decisões. A discussão, a tomada de decisão conjunta, às vezes tem uma divergência, mas daí a gente como profissional conversa e toma uma decisão e decide ir para um caminho juntos, a chance de você acertar é muito maior do que se você decidir sozinho. Às vezes, ideia fixa, assim, de carga de treino, que pegava no preparador físico e falava, cara, assim, assado, vamos fazer isso. Eu falei, não, mas espera aí, isso. Me quebrava. Eu falei, porra, como é que eu não pensei nisso? E te quebra o teu argumento, porque, pô, você tem que aproveitar a equipe, você tem bons profissionais, tem os caras pica da galáxia trabalhando com você, e você não vai aproveitar? Pô, tem que discutir, debater, tomar a melhor decisão. Tem pouco tempo para fazer. Porque assim, os jogadores ficam no clube hoje 3, 4 horas. Os caras chegam, é tudo uma correria, uma loucura, para entregar para treinar. Os caras treinam, depois eles vão embora, a gente pega o material, daí começa a trabalhar com os dados que a gente tem. Mas a chegada é uma loucura. É pouco, muita coisa para fazer em pouco tempo. Mas dá para fazer bem feito e dá para fazer com diálogo. Aqui um exemplo de relatório de avaliação pós-jogo, né? Onde a gente tem aqui, teria o nome dos atletas, tem a posição, tem a data do jogo, tem o ano, a temporada, contra quem foi, né? O local do jogo, que momento foi a avaliação, aqui no mais 2 dias do jogo, tem os dados de teste de contramovimento, testes de PCR, respostas aí de escala de recuperação, de dor, aonde é a dor, se ela existe, e qualidade de sono, tá? E aí, conforme cada resultado desses testes que a gente faz, eu criei uma equação para ver o percentual de recuperação que está demonstrada nessa barra, tá? A gente, como profissional da área de saúde, da área de performance, principalmente a fisiologia, olha individualmente, cada atleta, cada dado dele, como é que ele está. Eu criei isso geralzão aqui para ficar mais fácil de parte técnica e jogador, que eles recebem isso também, para eles terem uma ideia mais fácil e mais simples de saber o quanto eles estão recuperados em termos percentuais. Tá, Luiz, vocês decidem quem vai treinar ou não só em relação ao percentual. Não, a gente olha muito pouco para isso, a gente olha muito para
para dados individuais. O cara está saltando bem? Não, não está saltando bem. Tem comprometimento neuromuscular. Ah, e se o cara não quis saltar? Tem cara que é sacana, o cara vai lá. Aí você tem que levar isso em consideração também. PCR, o marcador sanguíneo está alterado? Está alterado. Pô, tem dor, e é no lugar onde tem alteração da termografia. A termografia não está aqui porque eu estava usando ela mais qualitativa nesse momento. Mais análise da imagem. Mas também olhava lá a imagem. Então, pô, bate dor, bate inflamação e bate a imagem alterada, é um cenário. Daí as outras áreas de saúde vão analisar para ver a parte clínica, né? Agora, pô, só tem alteração da PCR. Será que é o caso de deixar ele fora? Né? Vamos entrar já num exemplo disso. Então aqui, ó, 2 atletas não saltaram, ó, devido a condições clínicas. O cara estava com dor importante, não saltou. Consultei médico, consultei fisioterapeuta. Não, melhor não saltar hoje, não saltou. PCR, né? Tem um atleta que o valor foi acima da curva da máquina, o valor estava mais alto do que a máquina conseguia medir. Então, pô, estava bem alto o PCR dele, estava com uma inflamação importante. 2 atletas, né? Baixo indicador de PSR, indicaram ali que não estavam bem recuperados. Nesse sentido, apresentam baixa recuperação. Então, tiveram baixa recuperação e também não saltaram. E já somente um atleta com recuperação acima de 70%, todos os outros abaixo de 70%. E aonde a gente tinha jogado? Arena da Baixada, grama sintética. Ontem me perguntaram no evento, pô, tem alguma relação de grama sintética com lesão? Alguns artigos mostrando que não há essa relação com lesão, mas na prática a gente enxerga que aumenta a queixa de dor, aumenta o desgaste, o jogo fica mais rápido, eles molham bastante, o jogo é mais rápido. E atletas, principalmente os mais veteranos, com mais tempo de exposição à modalidade, logo eles tendem a ter mais particularidades no corpo deles, né, articulares, né, e musculares também, mas normalmente vem com dores articulares. E a gente sente isso na prática, que há essa agudização dessas dores, né. Pode não estar relacionado à lesão, mas a gente sente na prática, que, né, ainda não tem estudo mostrando isso, mas que há um maior desgaste deles. Você está falando sobre várias formas de se analisar. Vocês já chegaram a analisar também a variabilidade da periodicidade? Sim, sim. Cara, uma coisa que a atleta detesta. Eu usava no começo o First Beat, é um sistema que daí tem um teste, que vê a variabilidade, eles colocam a cinta, eu precisava deixar, na época era 5 minutos deitado, depois mudou o protocolo para 3. Os caras não precisavam fazer nada, eles precisavam ficar numa sala escura, deitados, quietos. Eles detestavam. Eu tive que tirar fora, não aguentei. Cara, não precisava se movimentar. Os caras não gostavam, derrubaram o teste. E fora que falhava também. Vamos falar a verdade. Tinha algumas coisas que eu comecei a não confiar. Consultei alguns colegas, fisiologistas de outros clubes, todo mundo com a mesma percepção. Tá? Mas é uma possibilidade também. Hoje tem relógios, consegue ver. Né? Tem essa possibilidade também. Mas para mim, no meu caso, não deu certo. E às vezes é assim. Isso aqui dava certo para mim, aonde eu estou inserido, na minha realidade. Não adianta eu querer pegar isso aqui e colocar em outro clube. Pode ser que não dê certo. Cada instituição tem essa cultura institucional, tem uma história por trás daquilo. Tem coisas que não funcionam. E a gente é campeão isso no Brasil, né? Pegar coisa da Europa, dos Estados Unidos, acho que vai aplicar igual aqui. Não, às vezes o que funciona no Curitiba pode não funcionar no Atlético Paranaense, que pode não funcionar no Palmeiras. Então tem que saber muito bem aonde você está, em que ambiente você está inserido, qual é o histórico que era feito ali para você conseguir fazer as alterações que você deseja. Tá? Aqui um outro exemplo, aqui é só um atleta, eu peguei um atleta de várias avaliações dele, aqui tá, né, não está aparecendo mais a data, percentual de recuperação, aqui em vermelho é PCR, tá? Deixa eu passar para vocês aqui com o cursor. Então, em amarelo é a PCR, em alaranjado ali a gente tem o sono, o salto é a barra azul, tá? E a dor é a linha cinza aqui, a linha cinza. Então ele quase nunca relatava dor, tá? PCR, ele teve pico de PCR aqui nesse dia 15, nesse dia 15, nesse dia 15 de PCR. Só que saltando 3,2% a mais que normalmente ele salta aqui. Aqui 105,2%,
Aqui é que baixou um pouco, estava 93% do que ele saltava. Não relatou dor nenhuma vez, percepção de recuperação ok, tá? E nenhuma dor. Cara, 15 de PCR, 15 de PCR, 15 de PCR. Eu estou conseguindo cruzar com alguma coisa? O cara está saltando bem, o cara não tem dor. Aqui no caso também não tinha alteração de imagem de termografia. Eu vou tirar esse cara do treino? Mas por outro lado eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Pô, dormindo bem também, chamo para conversar. Eu com todo o cuidado do mundo, não quero entrar na tua vida pessoal, né, eu não tenho nada a ver com isso, só se você se sentir à vontade me responda se sim ou não. Você está com algum problema em casa? Tem alguma coisa te incomodando? Não tem nada, tal. E daí fomos investigar medicina, fisioterapia e daí odontologia dentro do siso. Eclodindo. É sistêmico a PCR, às vezes ela engana a gente, por isso que a gente tem que ter uma boa anamnese, a gente precisa cruzar a informação. Não, o diagnóstico foi a PCR está alterada por causa de uma inflamação na gengiva. Vai pro treino, vai pro pau, vai pra arena. Vai. Ah, Luiz, mas ele tem marcadores inflamatórios no sistema dele. É sistêmico? Tem. Tá cheio de interleucina lá, tem outros marcadores inflamatórios. Aumenta a chance dele lesionar? Aumenta a chance de lesionar. Se tiver alguma particularidade, mas né, mesmo assim não tem nenhuma outra queixa, vai para a arena. Não tiramos, né? Continua. Então, é um exemplo também de cruzar a informação, de olhar a clínica, de ir atrás do que está acontecendo. Tá? E com essas informações, né, isso aqui também é um material que eu mandava para eles, mandava para a comissão, né, a pirâmide da recuperação. Então, a base da pirâmide, sono, alimentação e hidratação. Não fez isso, está morto. Daí, né, recuperação ativa, a gente fazia a fisioterapia, né, aplicava a liberação miofacial, fazia as mobilidades, trabalho de força já com a preparação física, com o apoio da fisioterapia, trabalhos aeróbios de baixa e moderada intensidade, aplicados pela preparação física. A gente também tinha lá massagem, fazia muita massagem, eu gosto muito de massagem, banheira fria, né, fazia, claro, que em momentos adequados, né. Por exemplo, você vai fazer um trabalho de força com os atletas e colocar eles na banheira fria depois do trabalho de força? Você está gerando cascata inflamatória, dano muscular com força, e depois você vai combater a cascata inflamatória com o gelo? Não tem sentido, né? Então a gente colocava em momentos adequados. Roupas de compressão, tentei que o clube comprasse, não comprou, mas daí a gente convencia alguns atletas a comprarem, então viajavam, né? Viagens longas com meia de compressão ou calça de compressão. Banheira quente é uma demanda deles, eles gostavam muito. Pós-jogo, depois de treino, eles gostavam demais. E banheira quente pode parecer estranho do ponto de vista fisiológico, mas hoje, né, a gente sabe que o sono é a principal coisa que recupera. E, cara, um atleta quando joga, principalmente 9h30 da noite, eu tenho cara que ia dormir 5, 6 horas da manhã. O cara não consegue dormir. A gente começou a perceber que se a gente colocasse ele em banheira quente, ele conseguia dormir mais cedo. Relaxa. Tanto vocês vão olhar conceitos de higiene do sono, uma das coisas é tomar um banho quente antes de deitar. Então pode, né, do ponto de vista só fisiológico, talvez não faça tão sentido, mas quando você olha em sono, ajudava bastante. Aí alguns dados, né, de tomada de decisão para usar essas estratégias, né, a gente usava muito bota compressiva. Quando começou os primeiros equipamentos, fui eu que consegui comprar, depois estava muita coisa na fisiologia, eu demandei isso para a fisioterapia. A fisioterapia fazia a gestão agora nos últimos tempos das botas. Estávamos com 10 botas lá. Massagem, né? Massagem, a gente tinha os massagistas, mas os fisioterapeutas cada vez mais envolvidos nas massagens, porque aumentou muito a demanda e os caras arregaçavam a manga e ia, cara. Eu sou fisioterapeuta, não sou massagista, fazia massagem, os caras eram 10, iam pro pau, não tem não, faziam. Aí algum material mandado para eles também, né, o que fazer depois dos treinos e jogos para realizar a recuperação, né, comer os alimentos com carboidratos, tomar o suplemento, né, pós-jogo às vezes a gente fazia jantar com massas no vestiário, o suplemento só ia embora se tomasse o suplemento, né. Dentro de 60 minutos após o treino, a gente pedia para escolher 2 das estratégias de recuperação, que era a bota pneumática, crioterapia, massagem ou piscina ou banheira de água quente, né? Porque eu não conseguia fazer massagem em todo mundo, a gente tem material humano para fazer massagem em todo mundo, né? Bota agora a gente tinha para todo mundo, mas
até um tempo atrás eram 4 botas, então tinha que segurar muito eles lá. Então a minha forma de gerir isso, eu passava a responsabilidade para eles também. Não, você tem 4 estratégias, você vai fazer 2. A sua escolha. Porque assim, se um cara não gosta de fazer a banheira de gelo, você vai obrigar o cara a fazer? Você vai ganhar alguma coisa com isso? Não vai ganhar nada. Tem cara que gosta, tem cara que não gosta. E outra, banheira de gelo, vários estudos mostrando, do ponto de vista de marcadores fisiológicos, tem interrogações muito grandes. Agora, em termos de o cara se sentir melhor no outro dia, e reduzir níveis de dores e aumentar a percepção de recuperação dele, já tem estudos bem robustos dizendo que isso adianta. Mas se o cara faz a contragosto, não vai melhorar. Então, eu deixava também eles escolherem nesse sentido. É um exemplo de vídeo para os atletas. O nosso procedimento de trabalhos regenerativos. Aqui no clube, basicamente, a gente trabalha com 4 estratégias diferentes. Seria o banho em água quente, o banho em água gelada, ou seja, a crioterapia de imersão, a massagem e as botas pneumáticas. O que nós pedimos para vocês? Após os treinos, fazer pelo menos 2 dessas estratégias, no sentido que vocês se recuperarem, né, melhor entre uma sessão de treino e outra, melhor a qualidade da carga de treinamento que nós conseguimos colocar para os senhores e uma maior evolução de vocês, do ponto de vista físico, com o menor risco de lesão possível. Então também orientação, ensinar. A gente tem que ensinar esses caras, eles só vão aderir se a gente instruir eles, né? E, né, então a gente vinha lá, né, da onde veio a fisiologia para onde ela está indo, né? Então, para onde ela está indo, a gente já está fazendo cruzamento de dados com outras áreas, cada vez mais os sistemas pegando esses dados de fisiologia, né, de demanda física e fisiológica, e cruzando com dados de análise de desempenho técnico e tático, isso está acontecendo já. Estatísticas cada vez mais avançadas, tá, para tratar esses dados, e os desenvolvimento de modelos estatísticos preditivos, né, aí com um exemplo a inteligência artificial que já entrou forte, né, então a gente está caminhando para isso. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês é a seguinte, quem pretende trabalhar com futebol, com fisiologia, com coleta de dados, assim, não sejam bons, vocês têm que ser isso, para trabalhar com isso, ser bons coletadores de informação, tabuladores de informação, analisador de informações. Só que assim, onde eu quero chegar? Não sejam só isso. Se preparem para ser tomadores de decisão. Não sejam um bom fazedor de dashboard. Sejam um cara que sabe interpretar aquele dashboard. E saiba indicar o que tem que ser feito com aquelas informações. Se possível, traçando cenários. Se a gente for para esse lado, pode acontecer isso, isso, isso. Se a gente for para cá, pode acontecer isso, isso, isso. E se a gente for para cá, pode acontecer coisas que talvez a gente não queira. Então, assim, sejam os profissionais de ponta, tomadores de decisão, e não fazedores de planilha e dashboard. Tá? Com isso, eu quero me desculpar por ter explodido o tempo, tá? Mas eu vi que quase ninguém foi embora, então eu acho que valeu a pena. Eu estou muito feliz de estar aqui. Tá? Estou num momento de vida especial, onde eu não tinha tempo para nada, muito menos vim aqui poder falar com vocês, é uma coisa que eu gosto muito. Então estou muito feliz, muito contente de estar aqui, e muito obrigado por terem ficado até o final, espero que eu tenha agregado alguma coisa na formação de vocês, e o que vocês precisarem, o meu contato ali apareceu ali anteriormente, né? Vocês podem estar me procurando rede social e tudo mais que a gente conversa, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, professor Fernando, parabéns pelo projeto. Parabéns, né, a todos os professores, o Jonathan, o Danilo, o Fernando, pela infraestrutura, e vocês têm uma coisa especial aqui. Tem uma coisa especial aqui, eu tenho certeza que vocês daqui 10 anos, 20 anos, vão ser profissionais incríveis, tá bom? Muito obrigado.